Fala pessoal, tudo bem com vocês? William Santos por aqui, do canal Frota Eficiente, e vamos dar continuidade naquele edital da CESP de Mato Grosso, Secretaria de Segurança Pública, aonde tem como objeto locação de veículos viaturas. Compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente tinha parado aqui no descritivo dos veículos, aí aqui vai para umas regras do edital, que é a fundamentação e descrição da necessidade da contratação. Isso é uma questão interna do órgão, né? A gente tem que justificar a necessidade da contratação desses veículos, né? E fala aqui do Corpo de Bombeiros. Isso aqui, nem adianta a gente entrar aqui para avaliar, porque vai mudar bastante isso aí de órgão para órgão. Que é uma justificativa interna. Para contestar qualquer coisa disso aqui, só quem está lá por dentro mesmo que tem acesso aos dados para poder contestar alguma coisa aqui. Aí vem o Detran, os requisitos da contratação, tem as regras deles aqui, e modelo de execução do objeto, que aí são as regras internas do órgão. Cada órgão cria suas regras de acordo com suas necessidades. Vai falar como que deve ser esse monitoramento, gerar tipo um diário de bordo, diário do veículo. Aí fala sobre a questão do seguro veicular. Deixa eu dar uma olhada nesse seguro veicular aqui. Rapaz, é brincadeira, né? Só 80 mil por danos materiais a terceiro. Danos corporais 80 mil. Morte aqui, isso aqui tá ok, ok. Ok, o máscara seguradores mantém. Agora, o que que tá pegando aqui? Esses danos materiais para terceiro aqui tá baixo pra caramba por ser uma viatura, hein? Isso aqui no mínimo tinha que ser 500 mil reais. Mas o ideal hoje aí tem que ser em torno de 1 milhão. E os danos corporais também tá baixo. Teria que ser em torno aí no mínimo de 100 mil. Eu não lembro agora se já tá. Se as seguradoras já estão segurando isso aqui é mais que 80, que 100 mil. Mas aqui a gente pede 100 mil reais por pessoa, danos corporais. Mas esse aqui é o principal, que é os danos materiais a terceiro. Cara, no mínimo isso aqui tem que ser 500 mil. Porque é que isso aqui, se caso a viatura causar algum dano a terceiro, tanto de veículo como patrimônio, qualquer outro bem, que será usado para estar cobrindo essa despesa, pagando esses danos aí. A despesa com esses danos. Então, ficou baixo. Danos materiais para terceiro. Aí fala sobre as penalidades de trânsito, quem que deve acontecer, se caso houver. Pede uma apresentação no protótipo, isso aqui é interessante. Como são vários veículos, é interessante que seja apresentado um protótipo para poder aprovar ou não. Ou corrigir aí algumas pendências, né? Aqui nessa parte, né, aqui do início do anexo 3, vai falar sobre os rádios transmissor. É uma parte que não tem domínio sobre ela, então eu vou estar pulando, beleza? Tenho comigo que a gente deve falar sobre aquilo que temos conhecimento aqui. Agora vamos aqui para a parte que tem o domínio, que é os sinalizadores, vamos lá. Aí fala que quais os itens que devem usar esses sinalizadores, que é 1, 2, 6, 7, 9 e 10. Aí vamos lá, sistema de sinalização visual principal, que é a barra, conjunto, em formato linear, tá? Aí fala sobre o corner, que é os cantos, retangular, líquido ou hexadecimal, de baixo perfil aerodinâmico. Aí fala as dimensões, que a dimensão não deve ocupar 90% da largura do teto do veículo e não ultrapasse a largura máxima do teto. Aí fala que deve ser fixado no teto, né, viatura, no alinhamento da coluna B do veículo, que é aquela coluna que está no meio ali no meio, entre a primeira porta e a segunda porta do veículo. Aí fala a forma que deve ser confeccionada, que é o que a gente já usa, transparente, cristal, metálico, e alumínio extrudado. Acredito que eles fez uma
copiou aqui essa parte, mas acho que já perdeu o sentido aqui da forma original de onde eles copiaram. Aí eles falam que a cúpula para a polícia militar deve ser injetada em vermelho rubi, em 50% rubi e 50% azul para a polícia militar. Cara, e aqui nessa B, vermelho rubi para o corpo de bombeiros, os outros órgãos. Politec, CESPEM, Social Educativo, Detran. E aí vem a questão da Polícia Civil, totalmente na cor azul. Cara, a cúpula não define cor do LED. Então, no caso aqui, eles teriam que dividir a própria combinação dos blocos de LED. Não fizeram isso, fizeram por meio da cúpula. Vamos ver se eles amarram esses blocos, essa cúpula aqui, mais adiante. Cara, aqui no Brasil, especificamente no Brasil, não temos esse tipo de situação aqui, da cúpula poder ser em alumínio. Aí já embola aqui em ABS, vamos indo. Isso aqui é bom, mas aí como eles se perderam lá no início, aqui acaba ficando sem sentido. Aí vamos falar aqui da fonte luminosa, composta por módulos de tecnologia baseada em LED, última geração e quantidade devidamente suficiente para atender as normas exigidas. Cara, tá. Aí o cara que for montar isso aqui vai ter que pegar a referência aqui do tamanho do veículo. Tem que saber o veículo que é, para ele poder ter uma referência de quantos blocos essa barra vai ter. É estranho. É estranho. Mas vamos lá. Aí fala que os blocos podem ter lentes colimitador difusor ou refletoras. Própria iluminação de emergência. Bicolor. Cara, tá. Vocês estão pedindo lá que as cúpulas sejam rubi e azul dividido meio a meio. Entendi por que eles pediram o bicolor aqui. Por que esses blocos tem que ser, esses LEDs tem que ser bicolor. Estranho. Talvez seja para a questão que eles querem cristal, né? Formar algum feixe de luz, alguma coisa assim na cor cristal. Aí vamos ver o que eles vão falar aqui. Sendo para a parte frontal nas cores de cúpulas para cada unidade. A, B e C. Tentar amarrar aqui os LEDs na parte frontal para as cores das cúpulas de cada unidade. Mas aí mesmo assim esse bicola aqui ficou meio estranho. Aí jogou para as linhas A, B e C aqui. Estranho, faltou clareza nesses itens aqui. Aí falou na questão do luz de beco. Se tiver, deve funcionar em conjunto demais da barra. Aí finalizou aqui a barra, falando da eficiência luminosa. Tá. O que faltou aqui? Aqui faltou determinar quantos LEDs o bloco, de cada bloco da barra aí terá quantitativo de LED. Não determinaram. Isso pode dar alguma confusão aí na hora da entrega do veículo. E pode ser confuso até mesmo para os fiscais poder fiscalizar se o que a empresa apresentou aí, está apresentando na entrega do veículo atende ou não. Aí vamos seguir. Aí fala que a barra tem que ter certificação SAI e tal, e pede as certificações. Deixaram até em inglês aqui. Isso aqui, lembrando que isso aqui foi uma cópia do edital da Polícia de São Paulo. Mais à frente vocês vão até ver que faz referência lá, PMSP. Tá, aí colocou que como que deve ser a especificação dos blocos. Outra falha aqui, não falaram o que deve ter essas especificações aqui. Se é o sinalizador todo ou se é cada bloco. Então, já pecaram aqui. A empresa pode, para entregar isso aqui, pode fazer um bem bolado e falar que está atendendo. E no final, o fiscal não tem muito o que fazer. Vamos lá, a gente ficou em dúvida aqui, não tem bloco, né? Já não tem quantitativo de LED por bloco. E aqui estão pedindo que a barra tenha certificações. Tá, mas não está dizendo. Deixa eu ver aqui nesses termos em inglês aqui.
A flash tal não fala. Single plus flash mode FPS. Atingindo o ponto HV mínimo de. Cara, ficou cagado isso. Aí fala um ponto HV de 600 candelas a 14, e potência óptica de 14.000 candelas segundo por minuto no RED. Mais do que? Para a cor RED tá certo, a cor vermelha, mas aí para o bloco ou para o sinalizador completo? E outro, esse aqui tá baixo. Porque o que deu a entender ali? Eles estão querendo fazer uma barra dividida 50-50. Não é dual color. Se fosse dual color, beleza. Isso aqui, porque o que acontece dual color? Como eu já mostrei para vocês aí. O bloco de LED dual color, eles são 6 LEDs. Aí é dividido 3 LEDs, vamos supor, vermelho rubi e 3 LEDs da cor azul. Por isso que fica com a intensidade luminosa em cadelas baixa. Mas aqui poderia ter colocado até em torno aí de, sei, 6.700 para cima. Aí aqui para 450 para blue, para o azul. E 600 para amber. Eles não nem detalharam aqui se eles querem amber. Estão pedindo aqui agora para amber. Mas não sabem nem para que eles querem amber aqui. Aí citaram a zona 4. Eu prefiro nem usar essa zona 4 aqui. A PRF, a PM de São Paulo usou, PRF, não estou enganado, não lembro se usou. Mas, como eu mexo muito mais com ambulância, não compensa citar essa zona 4. O ideal mesmo seja só aqui no ponto HV, que é o centro ali de iluminação do LED. Aí vamos ver o que solicitaram aqui. Solicitaram mais umas normas size aqui, a J575, 2018, a 845, 578. Aí citaram esse aqui, acreditados pela essa entidade aqui que é americana, a 2LA. Já eu estava olhando que o pessoal já impugnaram. Normalmente a gente pede que sejam laboratórios acreditados pela, alguma entidade acreditada, né, pela norma SAI. Não especificamente essa norma aqui. Que pode acontecer se você exigir essa norma aqui específica. Pode dar impugnação. E justamente deu. Vai falar sobre os laudos que serão aceitos, mas está muito confusa essa especificação aqui. Vão ter problema no final. Aí o sistema de sinalização secundário, o que é? São sinalização auxiliar, os trubos da grade ou se tiver algum traseiro. Aí fala aqui da dianteira, como que deve ser. Aí copiaram lá de São Paulo também, uma parte que tem isso aqui. 6 LEDs para... Fala a quantidade de LED, aqui já fala as quantidades de LED, lá no sinalizador principal não falou, que já está falando. Que deve ter o conjunto luminoso constituído por no mínimo 2 módulos, com 6 LEDs, para cada cor, ou 6 LEDs RGB, que é no caso dual color, sistema dual color. Formato linear, sendo um módulo na cor vermelho rubi, e um branco no lado esquerdo, cor vermelho rubi, e um branco no lado esquerdo. Mas aí não fala se vermelho rubi da onde, qual lado é ser. E um módulo na cor azul e branco, lado direito. Tá, entendi aqui então. Então você está querendo que pode ser dois modos. Se for dual color, ele tem que ser na cor vermelho, rubi e branco do lado esquerdo e do lado direito azul e branco. Aí pede você funcionar no push bumper, que é o quebra-mato lá, para-choque de impulsão. Que na maioria das viaturas aí que eu vi, dessas SUVs leves, não foi pedido para-choque de impulsão. E aqui está pedindo sinalizadores auxiliares, secundários, no para-choque de impulsão que não existe. Estranho, né? Então, falharam aqui. Aí pede um conjunto luminoso lateral, 4 modos, 6 LEDs, sendo 2 na cor vermelho rubi e 2 na cor azul. Aí pede de novo, instalar lá no para-choque de expulsão, que é na lateral, que não tem. É, estranho. E um lá posicionado no vidro traseiro, aquele vidro vigia traseiro, parte superior. Aí pede a proteção, a reflexão.
Aí pede estacionamento simultâneo. Cara, falharam bastante aqui nessa parte, hein? Aí fala que os modos devem possuir certificação SAI. Aí pede aqui com 500 candelas e 12.000 candelas por segundo, que é a potência ótica. Densidade de 500 candelas e potência ótica de 12.000 para Red. E 300 para Blue. 300, intensidade luminosa de 300 candelas e potência ótica de 7.000 candelas para Blue, para a cor azul. Aí fala aqui sobre a zona 4, que eu não, não utilizo, não vejo necessidade. Aí fala sobre a vida útil dos LEDs, que tem que ter no mínimo 30 horas, 30.000 horas. Aí aqui ficou embolado essa questão do sistema de iluminação acústico. Uma coisa que eu achei bom aqui foi pediu uma sirene eletrônica aí de 200 watts, dividido em dois alto-falantes. Só que, deixa eu ver aqui, não colocou a questão do... Tem um item aqui, uma característica era a questão dos ômegas, acho que é ômegas o termo que é correto que fala, que tem que ser de 11, não colocaram. E fala que deve instalar de novo um para-choque de impulsão. Para-choque de impulsão que não existe lá nas viaturas leves. Sei o que vão fazer. Aí a pressão sonora inferior de 218 decibéis cada. Aprovado por medição. Após o contrato. Devidamente certificado, aferindo acreditado pelo Inmetro. Aí fala o Inmetro. Nos tons APE e Way. Aí fala 3 tons. Tá faltando um tom aqui, que a polícia aqui de Mato Grosso usa bastante. E não tá aqui, só tá com 2 aqui contínuo. E onde eu falei para vocês, conforme PMSP. Esqueceram até de tirar aqui a questão que remete lá para PM. Não foi revisado, né? A especificação técnica. Aí continua o drive das viaturas policiais, permitir manutenções. Com pontos específicos de fixação da corneta. Aí vai falando. Sobre a construção, as características construtivas, né? Que tem que funcionar mesmo após a imersão em água. E fala que não pode gerar ruídos eletromagnéticos, né? Interferência com os rádios, questão da sirene. Aí já vem o modo de controle, aí fala a questão dos pontos flash, 4 flash a 100 ms/segundo, 15 botões, acionamento, funções e tal, língua portuguesa e tal. Aí não fala se é aquele controlador tipo mic ou se é o quadradinho. Passou batido. Interessante até colocar o desenho desse controlador. Se eu não estou enganado, lá no edital da PM de São Paulo tem. Aí fala que o circuito deve gerenciar aí a carga elétrica, corrente elétrica, aplicados nos LED via sistema PWM. Aqui já está falando que é dotado de cabeça de controle remoto, compacta, integrado ao mic, tá? Então, copiaram lá de São Paulo mesmo, coisa que estava lá, e vamos ver o que dá. Aí pede que o cabo tem que ser alcançado ali, tanto a questão, as portas laterais da coluna A e B, e ser instalado no painel frontal do veículo. Presilha magnética no corpo do mic. Aí fala sobre o backlight que deve ter, que é aquela luz noturna. Aí fala sobre o funcionamento das luzes. Copiaram de novo lá, falando conforme a necessidade operacional da PMSP. Copia e cola, né? Aí fala sobre as funções básicas, ponto de estacionamento, patrulha, emergência, comboio. Isso aqui é definido por norma interna de cada órgão, só que aqui no caso ficou definido pela PM de São Paulo, onde copiaram. Aí fala sobre a questão da cor ambar, mas não define lá na... Fala sobre os LEDs frontais na cor branca, mas não definiu isso lá em cima direito. Aqui fala sobre o ambar, que normalmente lá na PM de São Paulo foi usada para direcionamento de tráfego. Só que não definiu lá em cima direito, no item anterior. Aí fala sobre o sistema, que também deve ser imune à interferência. Aí de novo citou aqui PMSP. Turma não está lendo, né? Não está lendo, não está sabendo o que está fazendo. Mas beleza, vamos lá. Aí aqui é o sinalador dos veículos velados, do item 3, 4, 5, 6. Aí fala dos mini sinalizadores, aqui já citaram os LEDs. Aí a cúpula, mas é muito estranho. Falando de cúpula de novo e para veículo velado. É estranho. E citando a cúpula 50-50, sendo que a cor não está na cúpula. O corpo de LED não está na cúpula do sistema de sinalização.
E aí de última geração tá no LED. Sei lá. Não sei o que vai dar. Aí mesma coisa aqui para os outros órgãos. Aí aqui já citou a questão dos LEDs, 3 LEDs e a potência, coisa que faltou lá na barra principal. Aí cita a questão da SAI, sinalizadores aí. Aí a conexão, como que deve ser. Aí fala da aprovação do protótipo. Aí fixação no sinalizador certo, fala como que deve ser. De novo falando da vedação luminosa, para não atrapalhar a dirigibilidade. E vai seguindo aqui, repetindo de novo. Estranho. Repetiram sem perceber. Aí fala sobre a grade, que tem que ser oculta, as sinalizações instaladas na grade. E vai falando sobre a questão de água, prova d'água e tudo mais. Hein? Aí a curso também, vai falando. Aí o controlador, que deve ser escondido, oculto. É a programação dos veículos com sinalização oculta, né, velada, como deve ser. E o microfone. A tapeçaria, proteção do armamento, vai detalhando, protetor de carga dos veículos, proteção dos vidros, vai falando como que deve ser, estribos laterais, e os para-choques de impulsão, para os itens 6, 7, 9 e 10 aí. Realmente lá naqueles veículos subleves não contempla o para-choque de impulsão. E, no caso do sinalizador, estão pedindo para instalar o sinalizador no para-choque de impulsão que não existe lá. Estranho, né? Estranho. Aí a questão do ângulo de entrada, vamos falando, guichê elétrico, para os veículos que possui, caminhonete, características básicas do veículo. E vamos detalhando tudo. Engate, aí detalha o compartimento para transporte de cães. A ambulância aqui, unidade de resgate, vamos detalhe aqui também, um pouco sobre ela, falando. Chassi, motor. Cara, igual eu falei pra você, essa questão de freio e suspensão aqui não tem nem que você falar muito, porque todos os veículos vêm com isso. Controle de estabilidade, você já vem, já o veículo já vem de fábrica e é exigido por lei. Tem necessidade de colocar isso. Direção, rodas, transmissão manual, tração dianteira ou traseira. Aí que fala que não deve ser, pelo jeito deve ser inteiriça, divisória lá, dessa ambulância. Aí fala da capacidade volumétrica, que não deve ser inferior a 10 metros cúbicos no total. E sobre o estribo. Cara, bem. Uma salada mista isso aqui, uma bagunça. Vai ficar difícil para a própria empresa que for fornecer isso aqui entender e também para o fiscal fiscalizar na entrega desses veículos aqui. Isso aqui já vem, é padrão, instalação, marca e tal. É o que já tem no veículo. Aqui no caso eu já peço, quando eu faço, peço essa porta aqui já com 270 graus de abertura. Porta lateral, vai falando sobre o lado esquerdo, onde deve ter os materiais, né, os armários. Tem que tomar cuidado, o pessoal remete muito essas portarias do Ministério da Saúde aqui, mas essa portaria do Ministério da Saúde ainda não é completa. Tem muita coisa vaga lá. Aí fala o revestimento, como que deve ser, esgotamento de líquidos e tal. Aí vai falando o tamanho dos nichos lá. É bem complicado dimensionar esses nichos em ambulância, porque você nunca sabe a montadora, o veículo que será fornecido para você. O modelo de veículo. Então é complicado você definir esses tamanhos de nicho. Mas aqui no caso ele está definindo os tamanhos mínimos. Talvez dê para usar, né? Com base 10 metros cúbicos. Aí fala sobre a divisão entre a cabine e o compartimento de atendimento. Fala de novo sobre os estribos. Sistema elétrico, duas baterias e tal. A iluminação. Começa uma coisa falando da barra dianteira, depois já passa para as laterais. Meio que embananaram aqui. Tá sem coerência isso. Clareza e coerência. Aí começa a falar de novo aqui, deixa eu ver. Pelo jeito meio geral, todos os sinalizadores. Não tô falando da barra dianteira. Tô falando sobre a barra dianteira. Aí aqui já fala sobre a sirene, 100 watts. Cara, sirene de bombeiro, unidade de resgate, tem que ser 200 watts. Não pode ser 100. Tá pedindo aqui corneta única. Esse aqui já não tá nem tendo mais. Normalmente é instalados os drives de sirene é instalado no cofre do motor embaixo, no para-choque. Tá pedindo 120 decibéis, estranho. 120 decibéis, eu acredito que só
A G-Sig vai ter, não estou em dúvida ainda se não vai ser, tem que ser com a 200 watts. Aí o módulo eletrônico, falando com visão noturno, de áudio, receptor VHF. Cara, esse aqui não sei por que pede, que ninguém usa. Sirene Fador também, eletropneumático. Isso aqui é uma coisa que traga muito rápido. Você nem qualquer ideia que continua pedindo isso aqui. Você pode pegar as viaturas aqui do estado que solicita isso, a maioria com pouco tempo já não funciona mais, porque ela precisa de um compressor, motor elétrico, para gerar o ar para tocar essa sirene. Então, não vale nem a pena. Melhor usar uma sirene 200 watts, que você tem lá a eletrônica Fador nela e atende muito bem. Aí fala sobre a luz de embarque, luz de cena externa, fala abertura, mas pelo visto as luzes aqui tá bem, externo e cena tá bem a desejar. Não tá distribuído legal. Então pedindo uma lâmpada forte pra caramba aqui, mas como ele tá distribuído, não sei se vai adiantar. Aí vai falar aqui do sistema auxiliar, instalado região central, mas não fala onde. Aí vai falando de como deve ser os sinalizadores. Pedir mais sinalizador nos faróis, coisa que ninguém tá usando mais. Aqui tá, aqui fala que deve ser na grade, mas bola tudo isso aqui, não sei, muito estranho. Aí pede sinal de marcha ré. Fala sobre o sistema de oxigênio, de ar comprimido. Sistema portátil de oxigênio completo. Detalhe aqui, ventilação. O ar-condicionado. Pede aquecimento. Mato Grosso, cara, só se for nessa época de junho, talvez. Seja bom ter, mas é muito difícil usar esse aqui. Mato Grosso é quente pra caramba. Maior parte do ano. Aí pede para compartimento motorista tem que ser com sistema original. Fala sobre NBR. Aí tá pedindo um condensador de ar-condicionado auxiliar. Fala sobre a cabine, no caso no teto do veículo. Fala sobre isolamento. Fala sobre o sistema de alerta, indicadores de alerta, sistema elétrico. Tem umas luzinhas que deve ser instalada no painel. Os bancos, banco da cabine, salão de atendimento, assento individual, salão de atendimento, maca, cadeira de resgate, prancha de imobilização. Prancha longa, vai detalhando as pranchas, local das pranchas, distribuição, paredes, balaústre, piso, janelas, falando de lixeira, de ambulância, armários, demais prescrições. Os materiais construtivos, demais equipamentos a ser fornecidos. Porta de segurança, marca tipo skid. Aí fala dos cones. O que a gente pode ver nesse termo de referência aqui nessa especificação técnica de viaturas do estado de Mato Grosso? Tá bem genérica. Aí nos itens que está detalhado, tá bem misturado devido ao copia e cola. Por isso que eu digo que a gente não é que não possa copiar de outros editais. Eu faço isso também. Mas, cara, primeiro eu estudo o que é aquilo ali, o que é aquele item. E após isso, eu monto o meu descritivo de acordo com o meu entendimento, o que eu aprendi daquilo ali. E deixando sempre procurando, sempre deixar claro, coeso, para não ter dúvida durante todo o processo licitatório, desde o julgamento até o recebimento do veículo. E que possa conseguir aí, no descritivo, que possa conseguir estar adquirindo um item de qualidade. E não dessa forma, deixando bagunçado, fazendo de qualquer jeito, igual está aqui. Tá muito desorganizado, muito copia e cola aqui. Aí tentaram meio que misturar com uma coisa e outra ali, e por fim, virou uma salada mista. Beleza? Vou encerrar por aqui esse vídeo. Voltamos em um próximo vídeo analisando outro edital. Não se esqueça, veículos de emergência não podem ser improvisados. E se inscreva no canal Frota Eficiente. Até um próximo vídeo.